Olá, boa tarde. São 17 horas e 50 minutos e o Gazeta News começa com uma triste notícia para quem depende da saúde pública. A partir de hoje, a maternidade da Santa Casa de Santo Amaro está fechada. O motivo? Uma dívida de 21 milhões de reais. Todo o atendimento da maternidade foi encerrado e a justificativa aqui da direção da Santa Casa é falta de verba. A Secretaria Municipal da Saúde explicou que a Santa Casa de Santo Amaro recebe 4,4 milhões de reais em repasses do Sistema Único de Saúde, além de 924 mil reais em subvenções municipais. Ao todo, 27 leitos neonatais da maternidade tiveram os atendimentos encerrados. Agora, a população precisa procurar outros hospitais. A preocupação é com a situação já lotada em hospitais como o Embu-Mirim e Campo Limpo. Fiquei triste que eu tenho uma menina que está grávida de 2 meses. Eu achei que eu ia trazer ela para cá. Ela ganha em dezembro, né, ou janeiro. Aí eu não sei como vou fazer até lá. Eu acho que em qualquer situação é lamentável, né? Porque muita gente deve depender desse serviço. E agora? Eu já não tenho mais filho, mas quem tem aqui era um ótimo lugar, porque o neto dela nasceu aqui, meu sobrinho, e agora vai fechar. É uma pena. Vai fazer muita falta, muita mesmo. E os motoristas de ônibus aqui da capital desistiram da paralisação que iria ocorrer hoje entre 2 e 5 da tarde. O Sindimotoristas, Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus da capital, decidiu suspender a greve após uma reunião com os patrões realizada na prefeitura. As empresas ficaram de apresentar uma nova proposta de reajuste salarial até amanhã à noite. A última, de 3% parcelados em 2 vezes, não foi aceita pela categoria, que pede 5% de aumento real. Os trabalhadores dos coletivos também querem participação nos lucros de R$ 2.000, reajuste no vale-refeição, equiparação dos salários de manobristas e motoristas, além de adicional de 15% para os que dirigem carros articulados e trólebus. A SP-Trans informou que segue acompanhando a negociação entre as empresas e a categoria com o objetivo de evitar que a população seja prejudicada. E em meio a sinais de que a economia do país está se recuperando, mais uma boa notícia. Segundo dados do Ministério do Trabalho, o Brasil registrou em abril mais contratações que demissões. No mês passado, foram criados 59.800 empregos formais, ou seja, com carteira assinada. É o primeiro resultado positivo para o mês de abril desde 2014. A recuperação é boa, porém lenta, já que em março, 63.624 postos de trabalho foram fechados. O Ministério do Trabalho anunciou que essa retomada é o resultado do aumento do consumo dos brasileiros graças a medidas econômicas tomadas pelo governo, como os saques do FGTS e a redução da taxa Selic, que diminui os juros dos empréstimos bancários. E o presidente Michel Temer, do PMDB, assinou uma medida provisória que permite o parcelamento das dívidas dos municípios com o INSS em até 200 parcelas. A assinatura do documento foi feita durante a abertura da 20ª Marcha Nacional dos Prefeitos. O texto assinado prevê 3 pontos principais: o parcelamento em até 200 vezes, a redução dos juros em até 80% e a diminuição de 25% nas multas a encargos das dívidas. De acordo com a Receita Federal, dívidas com a Previdência Social comprometem hoje as contas de aproximadamente 3.000 prefeituras. No ano passado, elas somaram 25 bilhões e 600 milhões de reais. Segundo especulações das agências de notícias, o Planalto estaria esperando, como contrapartida, que os prefeitos ajudem a defender a reforma da Previdência que tramita no Congresso. E o ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, liberou para julgamento o processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer de 2014.
Cabe agora ao presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, marcar a data para que o plenário composto por 7 ministros volte a analisar o caso. O julgamento começou no dia 4 de abril, mas foi suspenso para colher mais provas e ouvir novas testemunhas. A ação de autoria do PSDB pede a cassação da chapa presidencial composta pela ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, e o então vice Michel Temer, do PMDB, por abuso de poder político e econômico. Em manifestação encaminhada ao TSE, o Ministério Público Eleitoral pediu que a Corte casse o presidente Michel Temer e torne Dilma Rousseff inelegível por 8 anos. E no interior do Tocantins, a Polícia Federal deflagrou hoje cedo a Operação Lucas. A investigação é sobre um suposto esquema de corrupção no Ministério da Agricultura que teria movimentado cerca de 3 milhões de reais entre 2010 e 2016. Um dos alvos da operação é a ex-superintendente do Ministério no Tocantins, Adriana Carla Feitosa. Segundo a Polícia Federal, além de uma mesada, os frigoríficos pagavam diretamente despesas dela, do marido e de 2 filhos adultos. Por meio da quebra dos sigilos fiscal e bancário, a investigação constatou que a família movimentou no período 13 milhões de reais, o equivalente a mais de 4 vezes o que ganhou em salários. A servidora, o marido e os filhos estão entre os presos. Houve o pedido e a decretação de bloqueio de bens, de sequestro de aproximadamente 2 milhões e 200 mil reais do núcleo familiar da servidora que está sendo ouvida e certamente será indiciada. Olha, até agora a defesa de Adriana Carla Feitosa não se manifestou. E agora o tempo. Hoje o sol apareceu tímido, entre muita nebulosidade em toda a faixa leste paulista e as temperaturas ficaram amenas. A máxima não passou dos 22 graus aqui na capital e se prepara que vai fazer mais friozinho agora à noite, viu? Vamos ver como fica o tempo amanhã? As temperaturas continuam mais amenas em boa parte do estado de São Paulo e faz friozinho de madrugada. Chuva mesmo só no centro-oeste. Na região mais central, o sol predomina entre poucas nuvens. E aqui na faixa leste, o que inclui o litoral e a capital, o dia fica com muita nebulosidade por causa ainda da infiltração marítima. Em Marília, amanhã, máxima só de 25 graus. Já em Votuporanga, faz até 29. Na cidade de Franca, as temperaturas vão ficar entre 16 e 25 graus e faz só 25 graus também nas cidades do litoral, como em Santos e em Caraguatatuba. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nessa madrugada, mínima de 14 e máxima amanhã à tarde só de 21 graus. Na quinta-feira, a máxima vai aos 23, ainda com muita nebulosidade por aqui. E aí, na sexta-feira, o tempo vira, volta a chover e teremos 15 graus de mínima e só 19 graus de máxima. E chegou a hora do Gazap. Você tem alguma reclamação aí do seu bairro? Então, manda um vídeo de até 1 minuto pra gente mostrando o problema. A Tássia Sena já está a postos. Boa tarde, Tássia. Olá, boa tarde. Os moradores do bairro Fazenda da Juta não aguentam mais ter de conviver com o mesmo sufoco, as enchentes. A Daniela Ferreira dos Santos foi quem nos mandou a denúncia. A Daniela registrou ainda a situação do bairro na última chuva forte que caiu por lá em 7 de abril desse ano. Se você também tem um sufoco parecido com o da Daniela e quer reclamar, grave o vídeo e mande aqui pra gente. Se tiver qualquer dúvida de como fazer a gravação, o passo a passo está no nosso site. Mas o número é 11 99161 6121. E não se esqueça de deixar o celular deitado. Então, participe! Isso mesmo. Mas olha, de acordo com a Prefeitura Regional de Sapopemba, o córrego oratório está situado na divisa com o município de Santo André. A regional faz a limpeza a cada 6 meses e a próxima está prevista para junho. E atenção, estudante, termina já nesta sexta-feira o prazo para a entrega das inscrições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
No ano passado, mais de 9 milhões se inscreveram. Agora, em 2017, a taxa subiu para R$ 82 e o boleto precisa ser pago até 24 de maio. Os candidatos podem acessar o sistema até sexta-feira, dia 19 de maio, às 23h59. As inscrições ocorrem somente no site e só vão ser consideradas confirmadas após o pagamento do boleto. Para fazer a inscrição, você precisa saber qual o endereço de acesso, quais os documentos necessários, como definir sua senha, como pedir atendimento especializado e quem pode solicitar a isenção. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Fique agora com Gazeta Esportiva. Até amanhã. Tchau, tchau.